a gente consiga apropriar mais R$ 20 mil em nome do município de São Paulo, em nome da Secretaria de Habitação. Com isso, a gente vai fechar a conta, vai trazer o empresariado para o nosso lado, e eu espero, com isso, alavancar muito o programa habitacional da cidade de São Paulo. E quero dizer também que nós, com isso, conseguimos já ter uma leitura muito correta, muito real, de que nós vamos conseguir construir as 55 mil unidades habitacionais dentro de 4 anos. Nós já estamos com um planejamento que vai ser liberado para a imprensa e para todo mundo daqui a uns 15 dias, inclusive para consulta dentro do nosso site e tudo, que nós estamos já em torno de 100 mil unidades viabilizadas para serem contratadas em 4 anos, mas com a possibilidade real de construir e entregar as chaves de 55 mil unidades habitacionais. Então, eu queria, mais uma vez, colocar a Secretaria à disposição de todo mundo, todos os empresários, resgatar a credibilidade dentro do programa Minha Casa Minha Vida, dentro da cidade de São Paulo, com essa política habitacional que nós estamos fazendo em parceria com o governo e com a União, e me colocar à disposição para recebê-los, receber sugestões, e estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Carlos Floriano, muito obrigado. E agora eu queria perguntar para o meu amigo... Isso é deficiência de neurônio, não... para ele fazer a saudação dele e complementar eventual assunto que o secretário deixou de apresentar. Obrigado, Serginho. Boa tarde já, né? Boa tarde a todos e a todas. Saudar mais uma vez em nome do Serginho a todos, agradecer e louvar por essa oportunidade. Eu acho que o que nós temos hoje aqui, resumindo esse Minha Casa Minha Vida, gargalos de propostas, eu gostaria até de sugerir, Serginho, que fosse Minha Casa Minha Vida, desafios e metas. Quem está para resolver todos os problemas que foram muito bem apontados, pesquisas muito bem feitas, números muito bem levantados, quem pode resolver está aqui, seja no auditório, seja nessa mesa. E nós temos esse desafio de transformar todos esses questionamentos que foram apresentados, todos esses números que foram colocados em produtividade, em ações, em metas, o que nós temos que fazer isso é no ano de 2013. O ano que vem, nós sabemos de tudo o que ocorre no ano de 2014, no ano par, no nosso país, então nós temos que nos focar para que esses passos que nós precisamos dar, da solidificação desse maravilhoso programa, que é o Minha Casa Minha Vida, que é um programa que já está de pé, solidificar e fazer com que ele tenha um caminho mais tranquilo para poder seguir, seja no ponto de vista do trabalhador, seja no ponto de vista do empresário e do beneficiário final, que é o objetivo maior de nós todos, nós temos esse desafio. Então, eu entendo que nós devemos, com esse primeiro passo, com esse workshop, essa ideia virtuosa que foi dada aqui pelo Sinduscom, traçarmos as nossas metas para cumprir, fazer frente a esse desafio. Porque quem pode resolver está aqui. Não precisamos passar para ninguém. É assumir compromissos, metas, para que a gente possa, a partir de janeiro do ano que vem, transformar tudo que foi questionado em ação, em realização. Eu acho que só nos resta uma coisa: vamos trabalhar, e aqui não é o melhor lugar, é o melhor lugar para se dizer mão na massa. Obrigado, Penido. Ao mesmo tempo, mais uma vez, desculpa. E agora vamos ouvir Maria do Carmo Avezzani, que é diretora de produção do Ministério das Cidades. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui todos os presentes à mesa, em nome do Sérgio e do Zé Carlos, que são os nossos anfitriões e os principais responsáveis aqui por esse evento. Eu acho que o tema que ficou para o Ministério das Cidades
fico até lisonjeada por ter sido apontado como o principal gargalo, que é a questão de disponibilidade de terrenos, né? Mas, com certeza, eu acho que o Ministério das Cidades pode fazer nesse tema é muito pouco diante do que já tem. Quer dizer, hoje nós já temos aí a discussão aí do Estatuto das Cidades, e acho que o que nós precisamos é de uma reflexão sobre a questão da expansão urbana, né? A expansão urbana é um tema bastante complexo, que passa aí por questões não só da habitação, e acho que o setor precisa discutir de uma maneira mais prática e objetiva a aplicação dos estatutos da cidade com a oportunidade que nós vamos ter agora na quinta conferência a quinta conferência das cidades. A posição do setor com relação à propriedade, isso não está se discutindo aqui. A propriedade ela está preservada no Código Civil. O que nós temos que discutir é o uso da propriedade privada com relação à sua função social, né? Então, trazer esse tema de maneira mais objetiva agora, tanto nas conferências locais, né, nas conferências municipais, quanto nas estaduais, eu acho, Zé Carlos, que é uma bandeira que o setor tem que levantar. Eu acho que a especulação imobiliária, claro, eu acho que você coloca muito bem que a questão da oferta e demanda é algo que existe, que nunca pode ser desconsiderado, mas eu acho que, se nós discutirmos medidas que já hoje poderiam ser aplicadas pelo poder público, né, sobre a questão do uso da terra, eu acho que, por exemplo, a medida aí de desapropriação é uma medida que paga o que se vale, mas faz com que aquela propriedade se torne útil. Eu acho que demarcar áreas, assim, dizeis vazios também é algo que você não está infringindo a propriedade, mas você está fazendo uma reserva aí do mercado que vai ser usada para habitação de interesse social. Então, eu acho que essa é uma coisa que foi colocada também, que é a questão, existe a terra, mas a questão da expansão também, isso impacta em custo, é a questão de número de unidades, é a questão de equipamentos. Hoje, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, empresas, né, o FAR, ele já pode produzir equipamentos de forma complementar. Nós temos hoje discutido no Ministério das Cidades com as empresas que estão produzindo empreendimentos acima de 1.500 unidades, e acho que a gente tem que deixar claro que o Ministério não é contra a questão da expansão, desde que a expansão não se dê unicamente pela habitação. Acho que expandir o perímetro urbano pela habitação é um erro, porque você vai gerar necessidade de muito deslocamento, mobilidade. Então, a expansão da habitação, na verdade, associada à questão de trabalho, espaço, serviços, comércio, ela deve ser bem-vinda, sim. Então, na verdade, o que o Ministério pode fazer é muito pouco perto dos instrumentos que já existem, né? O que eu acho que precisa é, de maneira objetiva, e diante da oportunidade que nós temos aí, que é a quinta conferência, que o setor levante essa bandeira de forma bastante objetiva, que é a questão de discutir a aplicação do Estatuto das Cidades hoje, que já está pronto para ser aplicado. Então, essa é a minha fala, assim, bastante rápido. Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade aí para algum debate, e acho que o tempo vai ser mais bem aproveitado. Obrigada. Obrigado, Maria do Carmo. E, por fim, vamos ouvir o Urbano, vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Serginho, eu queria já te pedir a permissão, e a todos que estão aqui e que estão nos vendo também, para dispensar aqui a formalidade nos cumprimentos, desejando bom dia a todos e a todas, a gente poder ir direto aqui na nossa pauta. E, como eu fui convidado para estar aqui, eu queria, buscando uma reciprocidade de todos, também fazer um convite para que todos também estejam presentes. Nós vamos
Começamos com os nossos feirões, né? O 9º feirão da Casa Própria, aqui em São Paulo. Começa aqui em São Paulo e em Fortaleza, na próxima sexta-feira, sexta, sábado e domingo, e no local de sempre, né, PG? Aqui em São Paulo. E eu queria convidar todos para estar lá com a gente. A gente tem muitos de vocês lá com estandes, enfim, com imóveis em oferta lá. A gente está trazendo uma novidade para os nossos clientes, que são de vocês e que são nossos também, para esse feirão, que é, até para facilitar, quando você compra um imóvel, eventualmente você pode ter uma necessidade naquele primeiro momento da mudança. Então, quem estiver comprando no feirão, no maio e junho, nas nossas agências também em maio e junho, ele vai ter a alternativa de, se quiser, iniciar o pagamento da prestação em janeiro de 2013, para que ele possa usar esse recurso da forma que ele achar mais adequado, inclusive mobiliar, fazer o que ele achar mais adequado em relação a isso. Bom, eu queria também falar aqui um pouco em relação ao tema e dizer o seguinte, que o Penido, acho que foi feliz também na colocação dele, porque acho que o propósito maior é desafios e metas que nós temos que superar desafios para continuar cumprindo as metas que é de todos, né, que estão aqui, do setor, do governo federal, das instituições financeiras, enfim, em relação à questão da moradia. Não dá para falar num programa que tem 2.600.000 unidades contratadas, 1.200.000 unidades já com pessoas morando, e cerca de 1.400.000 em obra ou em fase de preparação de obras, em problemas em relação a essa questão da dinâmica do programa. Nós não temos histórico no Brasil dessa natureza. Pelo menos eu tenho 32 anos de Caixa, fiz no sábado, e não me lembro disso nesses 32 anos, mas, olhando um pouquinho para trás, eu não consegui encontrar também, num único programa, esses números com essa magnitude, com essa característica, resgatando aqui para valer, Ana. A Ana, que esteve aqui na frente, resgatando, para a gente não esquecer mais o nome da Ana aqui, que eu também, Ana, nas pesquisas que a gente fez, eventualmente a gente chegou a trocar algumas informações aí, eu também não tenho nesse histórico alguma coisa parecida. Então, acho que o número são muito expressivos. Agora, qualquer programa você pode, qualquer iniciativa, nada é tão perfeito que não possa ser melhorado, nada é tão bom que não mereça uma atenção e buscar melhorias. Eu acho que esse é o ponto mais importante. A gente tem, sim, coisas para a gente fazer que nos permitirá fazer ainda melhor do que vem sendo feito. Essas 2.600.000 que eu citei, contratados desde 2009 para cá, ela tem uns detalhes importantes. Agora, nesse primeiro trimestre, nós contratamos 60% a mais do que no primeiro trimestre do ano passado. Então, o setor... E aí eu estou falando, basicamente, né, de um programa que fala de imóvel novo. Basicamente, não, especificamente imóvel novo. Não estou falando de transação, porque quando eu vou para a transação do crédito imobiliário de uma maneira geral, nós fechamos o primeiro trimestre, agora, primeira quinzena de abril, um pouquinho além do primeiro trimestre, com 39% a mais do que no mesmo período do ano passado, em termos de volume. Chegamos a 36 bilhões de reais. Quer dizer, é um volume bastante expressivo. Isso está dando alguma coisa próximo de 10 bilhões por mês, o que é um pouquinho mais, em média, e que é o dobro do que se fazia, por exemplo, em 2002, no ano inteiro. Então, fazendo um mês. Então, acho que a gente venceu muito. Isso não foi pela competência das instituições financeiras, necessariamente. Cada um investiu nisso, sim, mas foi por esse diálogo. Por isso que eu acho que é importante, para a gente estar aqui com todo mundo, como foi dito também, que poderia participar dessa superação desses desafios na mesa. Eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu a fazer juntos. A gente não tem receio de estar conversando com o setor, com ninguém do setor. O governo federal não tem receio de estar conversando com o setor. Isso não pega mal. Talvez, num passado, isso alguém olhava, puxa vida, o que está sentado nessa mesma mesa, como se a gente não fosse parte de um mesmo processo. A gente se encara dessa forma. E acho que, no momento em que você começa a ter, vamos dizer, esses números, você também tem que sentar, sim, para olhar o que você pode fazer melhor. Mas os problemas que você tem são problemas residuais. Só para dar um exemplo para vocês, nós estamos, sim, com um programa funcionando aí para a gente poder garantir ainda mais a sustentabilidade, ouvindo o cliente que comprou um imóvel. E isso, o Zé Carlos adiantou aqui um dos dados, eu vou complementá-lo. É o seguinte, nós recebemos aproximadamente, do total das ligações, alguma coisa próximo de 15%
dessas ligações tem a ver com alguma coisa do imóvel. Os outros 85% têm as mais variadas necessidades ou interesses, ou, enfim, desde como é que funciona para se inscrever, por que a minha prestação já não chegou, como é que eu faço para debitar na conta, coisas que, eventualmente, mesmo você tenha informado um cliente, pode ter tido algum tipo de dúvida e tal. E desses 15% que eu comentei, que você recebe aí, você vai ter uma parte que é 2/3 dele, que se refere à faixa 2 e 3, que é aquele do financiamento, em alguns casos, como a Ana colocou, você tem o subsídio agregado ao financiamento, faixa 2 e 3. 2/3 está nessa faixa. E desses 2/3 dessa faixa, 9 em 10 é daquilo que em alguns lugares se convenciona chamar avulso, em outros lugares formiguinha, ou seja, aquele que a gente não participou da relação do financiamento à construção. Nós não olhamos o projeto junto com vocês, não foi aprovado o projeto junto com vocês, e a gente acha que essa é uma etapa e é um dado importante que a gente tem conversado com o próprio Ministério da Cidade. O que isso nos diz? Que input isso está trazendo para que a gente possa considerar isso na superação desses desafios e assegurar, né? Estou falando residual, isso é uma coisa pequena, estou falando de 1.000 e poucas ligações com essa característica, num negócio de 2.600.000 em obra, 1.200.000 morando. Eu duvido que a gente não venha a ter uma situação ou outra, mesmo que a gente pudesse ter o mais alta qualidade em qualquer processo, você vai ter o 0,1%, menos de 1%, enfim, que você tem que ter, sim, uma forma de acompanhar o depois. E é isso que está feito lá, eu acho que a gente tem conversado e vamos continuar conversando para aperfeiçoar isso sempre. Ainda em relação à Caixa, nós fizemos uma mudança recente, ela está em curso neste momento, que eu acho que tem a ver, e pode ser considerado, pelo menos por mim, um fato importante para essa relação nossa, no caso da habitação de uma maneira geral, e Minha Casa Minha Vida de uma forma em particular. A Caixa, até então, nós trabalhávamos nessa área com alguns negócios muito grandes do ponto de vista dos volumes, da capilaridade, porque Minha Casa Minha Vida fez 2.600 em todas as unidades federativas. Não tem uma unidade federativa onde essa aqui não contratou. Todos os estados contrataram. Então, você tem muito capilar, mas eu estou falando dentro dessa área também do PAC, né, dos repasses para as prefeituras, dos programas como Bolsa Família, de alguns programas de transferência de renda, estava tudo nesse mesmo vice-presidente de governo e habitação, que, eventualmente, o pessoal, quando anuncia lá, fala essas duas palavrinhas. Estava tudo lá dentro. A gente acabou de separar isso. Então, a gente está deixando agora, na Caixa, uma vice-presidência para a habitação, exclusivamente. Então, para quê? Para mais foco. E ela não é só uma mudança na estrutura lá da matriz, onde você, eventualmente, responsabiliza de maneira diferente uma pessoa para um determinado conjunto de atribuições e um outro para isso. Não, ela tem uma repercussão do ponto de vista operacional, porque essas vice-presidências, particularizando aqui na de habitação, ela passa a ter também, além desse foco concentrado nesse negócio, que é importantíssimo para nós, e eu acho que para o país, os números aqui mostram isso, mas a necessidade de fazer, de continuar fazendo mais ainda, porque nós estamos com, se é 7%, 7,1%, ali é uma projeção para agora, para março, né? Do PIB, o crédito imobiliário, a gente deu uma olhada nisso, isso é mais de 3, quase 4 vezes aquilo que se fazia há 4, 5 anos atrás. E nós estamos apontando que daqui a pouco esse negócio vai dobrar também, nos próximos 4, 5 anos. Para andar para lá é bom a gente estar olhando os bancos, o Banco do Brasil está nisso, a gente está nisso, e todo mundo está nisso hoje, viu isso como um negócio importante também. Bom, a gente se organizou dessa forma para a gente poder olhar isso melhor, mas, como eu disse, ele impacta de maneira vertical. Vertical por quê? Porque a nossa equipe de engenharia também vai ter um grupo dedicado para aquelas obras e um grupo dedicado exclusivamente para a obra de habitação. A gente vai ter... E a orientação ela é vertical. Quem é responsável por habitação é responsável pelo cliente da habitação, é responsável pelo canal técnico e negocial que cuida desse negócio e é responsável pelos produtos. Quer dizer, então, é uma coisa razoavelmente lógica, né? Então, o que está se fazendo, na minha opinião, é fazer essa verticalização, dando autoridade e responsabilidade para as pessoas que atuam nisso, e eu espero que a gente continue nessa mesma batida que a gente está esse ano, que o setor possa continuar crescendo
A gente sabe que os números serão menores do que aquela virada de 9 para 10 ou de 8 para 9, né? Isso é natural que seja assim, mas nós estamos projetando, do ponto de vista do crédito imobiliário, que a gente vai crescer esse ano alguma coisa em torno de 20% a 25% em relação àquilo que foi feito no ano anterior, e os números, nesse momento, são maiores do que essa nossa projeção inicial. Talvez, ao chegar aí no meio do semestre, a gente tenha que se sentar, olhar de novo os cenários e ver qual é a nova projeção, dado que o primeiro semestre é, historicamente, menos intenso, do ponto de vista da aquisição via crédito imobiliário, do que o segundo semestre. Então, se ele já está mais do que aquilo que nós projetávamos originalmente, talvez a gente tenha que se sentar e dar uma atualizada nisso. Enfim, mas eu queria me colocar à disposição aqui, Serginho, para que a gente eu possa continuar aqui na nossa conversa, porque eu acho que acho que deve estar aqui, não sei, Robusti e Sérgio, deve estar aqui aquela pesquisa, a pesquisa está nesse pendrive, está aqui, ótimo, vou levar para a gente já ter um material para a gente depois discutir um pouco mais e ver o que nós podemos fazer a partir daquilo que a gente percebe ou que a pesquisa trouxe como percepção de quem atua nesse setor. A gente conhece um pouco daquilo, porque a gente também conversa com vocês, de alguma daquelas coisas vocês já têm nos trazido no dia a dia, e a gente vai aproveitar agora para conversar um pouco mais, para ver o que mais nós temos além daquilo que foi colocado por vocês ali. Mas muito obrigado pela oportunidade e, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Bem, dando a sequência aqui no nosso evento, eu vou dar início aqui aos debates, que eu acho que esse é que vai enriquecer e concluir aqui os nossos trabalhos, né? Mas, antes disso, eu queria agradecer de novo as duas entidades apoiadoras aqui, que é o Secov e a APEOP. E vou aproveitar também, abrir a palavra para o Flávio Prando, depois para o Zamperlini, e as demais entidades que estão aqui presentes também estão aí para que a gente comece o nosso debate. Muito boa tarde a todos. Dentro do espírito da agilidade, tomo a liberdade cumprimentando o presidente Sérgio por esse grandioso evento, cumprimentar todos os componentes da mesa. E nós, seguramente, estamos diante de um programa diferenciado, não em nível nacional, mas acredito que em nível mundial. E, por isso, é natural que ele tenha que ser constantemente analisado e aprimorado. O trabalho que a Fundação Getúlio Vargas fez, solicitado aqui pelo Sinduscom, apontou uma série de questões, um diagnóstico preciso de dificuldades apontadas pelos nossos empresários, pelo nosso setor empresarial. Combinando com o Robusti, cada um de nós ficou de apontar um ou dois casos específicos e aí, quem sabe, propor ideias, temas para serem refletidos e debatidos. Eu gostaria de me ater a dois temas que foram apresentados dentro daqueles 70% de temas mais problemáticos. O primeiro deles diz respeito a variáveis do programa Minha Casa Minha Vida, que, nesse momento ou durante o processo, acabam se tornando desajustadas, desatualizadas, e isso seguramente prejudica por demais aí o interesse do empresariado em poder desenvolver cada dia mais esse programa. E o segundo aspecto, que também aparece como mais de 70% de preocupação, diz respeito à burocracia funcional. Não adianta a gente vir aqui propor coisas pequenas, específicas. Eu acho que nós temos que seguir a linha que a CEBIC está adotando, de pensarmos medidas estruturantes, quer dizer, medidas que não vão ser feitas de imediato, mas que atacam o conceito dessas questões, e, resolvendo o conceito, é fácil nós estabelecermos estratégias para soluções do dia a dia. E, sendo muito pragmático, abordando a questão das variáveis do programa Minha Casa Minha Vida, esse desajuste que acontece, eu acho que nós temos que começar reconhecendo e, principalmente, fazendo com que o governo reconheça de que esse programa é fiscalmente sustentável. O que significa isso? Significa que
toda a arrecadação fiscal gerada por esse programa, nas mais amplos estágios e esferas, seguramente deve cobrir, e talvez com folga, o valor colocado a fundo perdido. E o que é mais interessante é que, quanto mais esse programa é desenvolvido nas faixas 2 e 3, que são as que levam menos subsídio, mais ele gera arrecadação fiscal para que seja carreado subsídios para a faixa 1. A Ana Maria, mais uma vez citando ela, já teve a oportunidade de desenvolver estudos prévios a respeito desse assunto, que confirma essa nossa tese, de que, efetivamente, é um programa fiscalmente sustentável. Então, não há razão nenhuma para que se deixe essas variáveis irem se desatualizando com o passar do tempo e desestimulando o empresariado a atuar na faixa 2 e faixa 3. Como se atuar na faixa 2 e faixa 3 fosse atender aí um segmento da sociedade que talvez não precise tanto assim de habitação. Precisa, e mais do que isso, na hora em que atuamos na faixa 2 e 3, a gente gera condições para atuar cada dia mais na faixa 1. Então, a primeira proposta é que se faça um estudo mais completo, profundo, leve ao governo e que ele reconheça que é um programa fiscalmente sustentável e, portanto, facilmente se torne uma política, um programa de Estado, e não um programa de governo. O segundo aspecto diz respeito à burocracia funcional, né? E aí não adianta nós, aqui, empresários, ficarmos criticando aquele funcionário que segura a decisão ou que dá comunique-se para ganhar tempo e não ter que tomar risco por aquela decisão. Nós precisamos compreender o que está por trás dessa situação. E o que a gente observa é que esses funcionários também têm uma insegurança jurídica muito grande. Eles, a maioria deles, pelo menos, responde pessoalmente caso alguma decisão, por melhor que seja, por mais idônea que seja, venha a ser questionada pelo Ministério Público, que, como já foi dito aqui, tem sido extremamente atuante e, muitas vezes, até de maneira leviana, não é? Então, eu acho que a gente precisa entender o que está acontecendo e tentar, com isso, encontrar uma fórmula que dê ao funcionário público segurança para, seguido o protocolo que ele é obrigado a seguir, seja na aprovação, seja na resposta a um questionamento, ele possa fazê-lo com muita rapidez, mas com tranquilidade. Nesse sentido, o Secov tem defendido a proposta de se criar para o funcionário público um seguro de performance. Isso nós tivemos a oportunidade de levar ao ministro José Eduardo Cardoso, recentemente, final do ano passado, e que acolheu com uma surpresa extremamente agradável essa proposta. E tenho certeza de que, talvez, a gente, unidos, setor privado, setor público, e, quem sabe, São Paulo como cidade ou São Paulo como Estado, possa dar o primeiro passo nesse sentido, para que a gente dê tranquilidade para aquele funcionário público que agiu idoneamente, seguiu o protocolo, tenha todo o estímulo necessário a tomar a decisão, e não deixar do lado ou jogar um comunique-se para poder postergar, enfim, coisas que a gente enfrenta no balcão diariamente, né? Então, são essas duas colocações que eu gostaria de deixar aqui para reflexão, para debate, e espero que possa contribuir alguma coisa. Muito obrigado. Zamperlini. Boa tarde a todos. Queria parabenizar aí o Sérgio Watanabe e a CEBIC, aí, através do Zé Carlos agora, pela realização do evento, e dizer que gargalos a gente tem bastante e nós precisamos correr atrás para que isso tudo se resolva. Tudo que já foi dito aqui, nós temos que reunir e trazer de vocês, os nossos parceiros, os nossos construtores, conjuntamente com a gente, na PEOP, está à disposição também, acho que todos os órgãos, para que a gente possa receber todos os gargalos, e, se alguém conseguiu resolver um gargalo, que nos traga como é que foi feito para que a gente possa utilizar.
Não tenho mais o que falar a respeito de tudo isso, só agradecer e colocar-nos à disposição para que isso possa ser um canal para que vocês possam comunicar com a gente. Obrigado. Muito bem. A palavra está aberta para o plenário, evidentemente também para todas as entidades aqui presentes. Eu queria só fechar aqui um pouquinho com... Tá bom? Está tudo aí? Almoço? Então vai ser... Tá bom? Bom, enquanto eu agradeço aqui a presença do João Albucater, diretor técnico da Coab, vou passar a palavra... Microfone, por favor, aqui. Né? Por favor, se identifica. Né? Boa tarde a todos. Sou Paulo Lisboa, estou representando a ASBE, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Bom, evidente a contribuição do evento, queria colocar a associação à disposição. A ASBE é uma associação que congrega, em nível nacional, mais de 400 escritórios. Em São Paulo, são mais de 150, e esses escritórios eles têm a responsabilidade de mais de 50% do que é aprovado atualmente na cidade de São Paulo. Então, nós estamos, digamos, firmemente comprometidos com a produção dessa habitação. Eu acho que foi muito bem dito a questão do modelo da Minha Casa Minha Vida, né? Quer dizer, a questão de se criar uma cidade, uma implantação periférica, ou se investir numa situação de uma cidade onde você tem uma densidade maior. São modelos diversos, né? E nos preocupa todo esse patrimônio que está sendo produzido, essas milhões de habitação, do ponto de vista, inclusive, da própria sustentabilidade, do que vai ficar para essas gerações futuras. A ASBE está estruturada em vários grupos. Nós temos um grupo, quer dizer, pela grande quantidade aí de questões que foram levantadas em termos de gargalo, boa parte delas está focada na questão da legislação. Então, nós temos um grupo de trabalho de legislação que faz uma avaliação do ponto de vista da legislação municipal, estadual e federal. Nos colocamos à disposição para poder interagir a respeito dessas questões da legislação. Eu, pessoalmente, atuo produzindo projetos da Minha Casa Minha Vida. Meu escritório já produziu, nesses 4 anos, aí, coisa de mais de 10 projetos. 6.000 habitações e atuando em várias cidades no estado. Então, a gente vê que a dificuldade, né, quer dizer, as legislações diversas existentes em cada cidade dificulta a produção de um modelo ou de um entendimento que possa vir a produzir soluções mais racionais e equacionadas para as várias realidades. A ASBE também tem um grupo de trabalho que, em termos de inovação, que fala de BIM. Não vi em momento algum a questão do projeto ser colocado aqui como um salto do ponto de vista da qualificação e da busca dos resultados das premissas produzidas inicialmente em termos de programa. A ferramenta ela existe, tecnologicamente já está dominada por uma boa parte desses escritórios, e ela precisa ser estendida para a cadeia produtiva como um todo. Uma boa parte dos construtores envolvidos com a questão da produção ainda não estão se beneficiando da utilização de uma ferramenta como por exemplo, o BIM. Então, só para... Não quero me alongar aqui, são dois grupos de trabalho. Temos sustentabilidade também e temos a questão da qualificação da norma de desempenho. Queria deixar, então, aqui aberto a participação, a utilização desses grupos para os organizadores, de forma que a gente consiga contribuir. Vou deixar para o Sérgio, trouxe aqui, nós produzimos aqui um guia Sustentabilidade na Arquitetura, um trabalho de 6 anos, junto com vários especialistas da área. Vou pedir para o Sérgio distribuir entre
as pessoas da mesa e agradecer a possibilidade de fazer a minha colocação. Obrigado, Ok, Sérgio. obrigado, Paulo. Enquanto a gente vai aguardando novos pronunciamentos, eu vou pedir para o Elcio, então, fazer ler as perguntas que foram encaminhadas para a mesa. Bom, só lembrando que, pelo avançado da hora, não poderemos ler todas as perguntas, mas elas serão respondidas depois por e-mail. Primeira pergunta, da Maria Henriqueta Alves. A pergunta dela, a oferta de terra compatível com a demanda não poderia ser alavancada com um planejamento de desenvolvimento urbano integrado? Por exemplo, nas obras do PAC Mobilidade, muitas obras têm valorizado terrenos que não foram protegidos por zoneamento específico para garantir a produção de HS. Quem poderia responder a Henriqueta? Ela não perguntou nominalmente. Bom, mas se alguém quiser responder para a plateia... Você poderia me encaminhar essa pergunta? É isso que eu coloquei. Eu acho que a colocação que a Henriqueta fez foi muito inteligente, porque é isso, você está... ao você fazer uma obra, por exemplo, de mobilidade, você está... urbanizando uma terra, porque você está urbanizando minimamente um acesso. E o que eu vejo é que o poder público teria que ter essa visão. Isso é muito da administração local. O poder público local, o governo federal, não tem, dentro do Pacto Federativo, essa atribuição. Então, eu acho, sim, que é uma colocação inteligente, muito inteligente, mas eu volto a dizer, eu acho que, por isso que eu acho que eu coloquei que o setor deve levantar esse assunto de forma estratégica, agora nessa 5ª Conferência das Cidades, começando pelos níveis locais, porque eu acho que é uma colocação que devia, sim, mas quem tem que executar isso é o poder público local. Ok. Obrigado, Maria do Carmo. A segunda pergunta é de Antônio Luiz Polverini, ele que é diretor de Habitação de Interesse Social do Secov, diretor da PEOP. Ele traz aqui uma sugestão de melhor aproveitamento de terrenos com a verticalização das HIS, propondo subsídio do Estado na manutenção dos elevadores. Poderíamos duplicar o número de unidades com a mesma quantidade de terrenos disponíveis. Marcos Penido. Essa realmente é uma proposta muito interessante, Polverini, porque, principalmente nas regiões metropolitanas, cada vez fica mais difícil a viabilização de construção de habitação em frente ao déficit que se tem. A questão de elevadores, nós já estamos tratando, inclusive, também, junto com o governo federal, com a Inês, e nós não podemos fugir desse desafio. Junto também com a prefeitura do município, nós estamos também já desenvolvendo um projeto de elevadores anti-vandalismo, para que ele tenha uma manutenção mais simplificada, e a questão também da geração de renda dentro do próprio condomínio para a questão da manutenção. São ações que nós temos que alavancar para que a própria sociedade, a comunidade, possa andar com seus próprios pés. Nós não podemos pensar que o governo, seja o governo federal, municipal ou estadual, que já aporta um subsídio considerável nos seus programas para a execução dos empreendimentos, tenha que arcar também com a manutenção do condomínio. O que nós temos que ter são instrumentos para que o condomínio possa arcar com esse custo dos elevadores. E a melhor que nós temos criando pontos de geração de renda, seja com comércio, que possa ser alugado, tudo isso revertendo para o condomínio. A partir do momento que a gente verticaliza, isso nós já temos alguns projetos, o primeiro sendo feito agora, desenvolvido em Diadema, também toda a parte de PPP do centro já prevê isso, que nos andares inferiores, onde há uma valorização melhor do metro quadrado para ponto comercial, isso se reverta na manutenção do condomínio e, com isso, a gente possa aumentar a taxa de ocupação do terreno. Ok, obrigado, Maria do Penido. Carmo, eu queria complementar.
Eu acho que a verticalização é importante. Na verdade, assim, uma preocupação que nós temos assim é verticalizar realmente onde as áreas merecem, ou seja, locais que o adensamento justifica pelo custo, onde você já tem infraestrutura, a infraestrutura já é consolidada. Eu acho que o colega aí colocou, eu acho que um dos grandes desafios hoje, e o que mais nós temos discutido hoje, e que tem que ser superado, é a melhoria dos projetos, do ponto de vista de mix de renda, para a gente estar discutindo a questão da sustentabilidade das famílias, né, no local e do empreendimento. E, dentro desse contexto, algo que nos preocupa bastante é a questão da gestão condominial. Nós temos já discutido com o próprio setor uma mudança no processo de realização da preparação para a gestão condominial. E, dentro dessa questão, a questão do elevador é isso, quer dizer, a gente não está conseguindo, hoje, preparar as pessoas para fazer uma gestão muito mais simples, que são prédios que não têm elevador. Vamos imaginar a hora que essa gestão tivesse mais esse componente, que é a questão da manutenção dos elevadores. Então, nós assim temos autorizado só locais onde realmente justifica esse adensamento pela infraestrutura já disponível no local. E o ponto de partida é isso, assim, discutindo essa questão de áreas comerciais para gerar receita, mas só com a participação do poder local, fazendo um trabalho diferenciado para preparar essas famílias para essa gestão condominial. Ok, obrigado. Uma pergunta de Romário Ferreira, ele que é da revista Construção Mercado, da PINE. Muitos empresários reclamam, como a própria pesquisa mostrou, que os valores do Minha Casa Minha Vida não são tão adequados e que precisariam ser revistos. Com a nova norma de desempenho, que pode aumentar o custo das obras, como ficará a situação dos valores do Minha Casa Minha Vida? Eles precisarão ser reajustados ou é possível construir com os valores atuais? Não sei se o Urbano ou a própria Maria do Carmo. Muito amigo, né, Urbano? Mas a gente até faz, ela me permitindo, eu falo também, claro, claro. A gente até faz esse trabalho e, de uma certa forma, os valores são diferenciados de região para região. Quem olha a tabela, falando especificamente faixa 1, mas mesmo faixa 2 e 3, tem aqueles limites ali definidos pelo FGTS, são diferentes dependendo do perfil das cidades e das regiões. Agora, tem também o conhecimento e a consciência de que não é possível fazer com aquele valor em todos os lugares, e, por isso, em alguns lugares, como São Paulo, uma parceria como essa que a gente tem aqui com o governo do Estado, com a Prefeitura Municipal, que agora entra um processo em que todo mundo vai estar fazendo, da mesma forma, uma parceria única, como o Floriano comentou aqui, faz parte da regra do jogo, ou seja, é isso mesmo. Tá? Então, não se tem, agora, não se pode desprezar R$76 mil, que é um valor para uma unidade habitacional aqui na cidade de São Paulo, como um apoio importante do governo federal. Mas que é bem-vindo os 20 mil do governo do Estado e 20 mil do município, lógico que sim, para que a gente possa conseguir viabilizar unidades. Mas eu acho que aqui em São Paulo, em particular, a coisa vai um pouco além, né? Não é só uma questão de valores. A solução e a engenharia que está se buscando aqui fazer, envolvendo todo mundo, e a Caixa está junto com isso, acho que o Banco Brasil certamente junto também, é fazer com que você consiga fazer de forma diferente, né? Então, quando você fala da PPP, na forma que está se construindo aqui, é um arranjo inédito, é uma coisa diferenciada. Então, e a gente está lá, a gente deve estar lá com uma meia dúzia de colegas nossos, meia dúzia da Força de Expressão, porque é mais do que isso, participando ativamente disso, porque desse desenho daqui, de repente, ele pode trazer alguns insumos para a gente levar como alternativas para outras regiões que, eventualmente, têm uma situação parecida com São Paulo. É um aprendizado para todos nós, acho que está sendo para a Prefeitura, para o Governo do Estado, para a Caixa e para o próprio Governo Federal, o que nós estamos fazendo aqui. Com relação a essa questão do norma de desempenho, acho que é importante, assim, o programa hoje já exige um bom desempenho, já exige qualidade, né, dos produtos. Então, em princípio, nós não temos previsão nenhuma de
reajuste ou revisão de preços em função de norma de desempenho. Bom, eu vou ler mais duas perguntas. Uma diz respeito aqui ao RET. Considerando que o RET termina em dezembro de 2014 e que os novos projetos a serem assinados próximos ao final do ano provavelmente serão afetados por este prazo, existe uma proposta do Ministério das Cidades em expandir este prazo? Olha, eu acho que isso não é uma preocupação, porque é o seguinte, o programa ele vai até dezembro de 2014, por isso o RET também vai até dezembro de 2014. Evidentemente que eu acho que, hoje, pela importância que a habitação, a construção de habitação tem na economia do país, eu não vejo como isso retroceder. Então, eu acho que é tudo uma questão de ajuste. Quer dizer, evidentemente que a hora que você continuar com os recursos após 2014, todo o processo e os benefícios do processo deverão acompanhar também. Então, eu não vejo isso como uma preocupação no momento. Eu tenho uma questão aqui do Sinduscom Amazonas Urbano, que ela é bem pontual, né? Eu vou tentar aqui colocar para que você, de uma forma, possa dar um esclarecimento que seja aí, né, interessante para todos, né? Por que a Superintendência Regional da Caixa, no caso, ele está se referindo lá, né, ao Estado, não divulga e não recebe as solicitações de atingimento de metas do programa Minha Casa Minha Vida? Dentro dos gargalos, temos a demora entre a conclusão da etapa de serviço e o pagamento. O que pode ser feito para melhorar? Leva, em média, 20 dias depois da execução do serviço. Vamos lá. Bom, em relação à questão de metas, hoje, dentro do programa de Olho na Qualidade, a gente coloca, inclusive, as informações num blog, mcmv.caixa.gov.br, que tem as informações, então logo a gente valide essas informações, pois as informações elas vêm de 3 fontes. Elas vêm do Banco do Brasil, a gente consolida lá do Banco do Brasil, consolida da própria Caixa e consolida aquelas do Ministério das Cidades, que é quem atua naqueles municípios com menos de 50 mil habitantes na faixa 1. Né? Então, a gente consolida isso. Então, essa informação deve estar lá, acho que já deve estar lá de março, se não está de março, deve ter sido consolidada de março, 31 de março. E as informações, então, elas são disponíveis. Enfim, talvez é porque não tenha ainda acesso ao blog. O blog é uma coisa de fevereiro para março, ele tem uma média de 5 mil visitações dia, mas estão lá as informações. E se alguém quiser informação do Minha Casa Minha Vida, até por uma questão de ponto de vista de números, até por uma questão da lei de informação, ela é disponível, nós nunca nos furtamos a dar essa informação. Se ele tiver com alguma dificuldade local, talvez as pessoas não tenham, pode remeter isso para a gente aqui, e a gente manda para eles, não tem problema. E, normalmente, quando eu vou nas reuniões do Sinduscom, do Sinduscom não, da CEBIC, normalmente deixa um material com o balanço lá, para que o Zé Carlos possa publicar no próprio site da CEBIC, para que as pessoas possam ter acesso. Em relação à questão de prazos de liberação, né, quer dizer, a gente conseguiu fazer uma mudança em algumas coisas para que a gente quer caminhar para lá. Por exemplo, para que você tenha um cronograma definido que independa desse processo de análise da forma que nós fazíamos. Para que, digamos, se o cronograma é dia 25, que seja no dia 25, todo dia 25. A gente já conseguiu fazer isso, 27, já conseguiu fazer isso para algumas operações. Quando se trata de recurso de OGU, que você tem uma certa dificuldade, nós estamos tentando achar uma alternativa para isso, dado que o OGU não posso pagar necessariamente por uma coisa que não tenha sido executada, eu tenho que executar para depois fazer o pagamento. Mas, como no PAC você já tinha uma possibilidade de antecipação, a gente está tentando ver se a gente encontra uma alternativa legal para que a gente possa também ter esse cronograma com uma data física, de tal forma que a programação da empresa possa ser mais bem colocada, mais bem executada, porque ela sabe que, naquela data, se ela executou, ela vai ter a liberação de recurso independente desse processo. É isso que nós estamos tentando lá achar uma alternativa para que, nessa faixa, quando se envolve recurso do OGU, a gente não tenha um problema que vá repercutir na execução da obra por parte das empresas. Eu queria só mais uma outra coisinha, assim, eu não sei como é que vocês estão organizando, o Serginho,
a nossa dinâmica aqui da reunião. Mas, como eu percebo que as pessoas já começam a ficar, às vezes, mais inquietas aqui, e com fome, de repente, e eu vou sair direto daqui, porque a gente tem uma coletiva com a imprensa aqui em São Paulo, em relação ao feirão, às 15 horas. Me disseram que é perto daqui, eu não conheço São Paulo, a ponto de fazer essas ligações, que é perto e longe. Mas me disseram também que costuma, esse negócio de perto ou longe, depende. Né? Esse eu sei, que é assim mesmo. Então, eu queria, assim, colocar como proposta, viu, Elcio? Você que está sempre lá fazendo um contato em nome aqui do Sinduscom, pedindo algumas informações com a gente lá, colocar à disposição assim, para a gente poder fazer especificamente um trabalho, e aí o Robusto pode estar junto, quem estiver participando, eu escalo assim, alguns colegas nossos, aí, a Chiquete, que está aqui, alguém nosso lá de Brasília, o Sérgio, quem puder, e quem tiver afinidade com o tema, e a gente descobre dentro de casa quem tem essa afinidade, para que a gente entre ali dentro de cada um daqueles pontos, e provavelmente vocês devem ter alguém que já estudou isso também, para que a gente veja de que maneira que a gente transforma aquilo em algo além de uma informação, quer dizer, que é importante. O que a gente faz com aquilo? Né? Onde é que isso repercute nas mudanças? Para nós, isso é importante, inclusive, especialmente nesse momento em que a gente está com essa alteração na forma de condução desse negócio dentro da Caixa. Eu acho que quem tiver interesse em participar disso, do ponto de vista de vocês, seria bem-vindo, e, do ponto de vista da Caixa, todos nós temos total interesse em participar. Okay? Obrigado. Maria do Carmo, você queria fazer um comentário sobre essa questão? Não, eu acho que a colocação do Urbano foi muito objetiva e faço dele as palavras com relação ao governo federal. Eu acho que vocês fizeram um estudo bastante detalhado e esse estudo agora vai servir para produzir resultado e balizar encaminhamentos que já tinham sido dados, agilizar, como o caso do cartório, né, o Zé Carlos, a gente já estava tratando disso. Enfim, ele deu uma paralisada. Eu acho que tem que retomar com velocidade. Eu acho que agora é colocar em cima de cada um desses problemas uma pauta de encaminhamento do que deve ser feito por cada um dos atores aqui envolvidos. Está perfeito. Bem, meus caros, infelizmente nós vamos ter que ir encerrando o nosso evento. A agenda de todos os presentes aqui ela está muito apertada, mas eu queria pedir para o Elcio o seguinte, antes que ele encerre o evento. Se tiver mais alguma pergunta ainda, que você... Quantas são, hein? Tem mais umas 3, mas vamos responder por e-mail. Bom, você poderia até ler as 3 perguntas e o Urbano, além de receber todas as outras demais questionamentos, perguntas, e a Maria também, né, estará disposta a responder isso tudo por e-mail, mas o Urbano ainda junta agora, oferece à Caixa, aqui também o sindicato, no sentido de ser um fórum de discussão do Minha Casa Minha Vida. Então, Elcio, vamos caminhando para o encerramento. Na verdade, são mais 2. Uma, o Ramalho até respondeu. Então, a pergunta, vamos lá. O programa Minha Casa Minha Vida foca, de uma forma direta, liberação de créditos para médias e grandes construtoras e também moradia somente para famílias de baixa renda. Por que existe uma grande rejeição das instituições em liberar crédito para o pequeno empreendedor, como também acesso à moradia pelo Minha Casa Minha Vida, a classe média, que reside em imóvel locado e é grande fonte pagadora de impostos, além da maior... Eu não entendi o finalzinho aqui. Mas seria isso. Eu acho que posso falar uma parte, para responder depois? Bom, é o seguinte, eu confesso que eu não entendi a pergunta, porque quando ele fala que só foca a baixa renda, é estranho, porque hoje o Minha Casa também tem subsídio na faixa 2 e 3. O mercado está extremamente aquecido, nós já superamos a meta inicial do programa, então eu confesso que eu não entendi, eu não enxerguei a colocação. Agora, com relação ao financiamento, não sei se o Urbano quiser responder aí. Assim,
financiamento para médias e para pequena empresa é uma questão mais do banco, não, da assim, instituição. eu acho que, lógico, existem diferenças de produtos dependendo do porte da empresa, né? Até porque tem determinadas empresas que, se você não considerar, ela tem um fluxo de caixa diferente, ela tem necessidade diferente, você tem que adaptar o produto à necessidade ou à realidade de cada uma delas. Então, assim, o que nós precisamos de ver assim, qual é a sugestão efetiva, né? A gente tem trabalhado muito dessa forma, qual é a sugestão. E a gente tem tentado, inclusive, eu sabia que o Zé Carlos está comentando comigo aqui agora, a gente resgatar um grupo de novos produtos, que a gente já falou sobre isso em reuniões anteriores, onde a gente quer ter produtos mais adequados, eu acho que isso vale para nós, vale para o Banco do Brasil, todas as instituições que operam nisso, à realidade de cada empresa, ao porte de cada empresa. Mas não só isso. As empresas também têm uma diferença expressiva em relação às regiões do país onde ela atua, o tamanho da cidade onde elas atuam. Então, as diferenças não são meramente de porte de empresa. Então, você precisa adaptar essas realidades ao produto. Insisto, para que a gente não fique só numa resposta que daqui a pouco fica vazia e tal, enfim, alguém fala e fica com a consciência tranquila de ter falado, mas isso não resolve. Acho que a gente tem que pegar isso e trazer para a mesa e falar o que isso virou na prática. E minha proposta é que a gente faça isso. Ok. Então, Elcio, rapidamente, faz a leitura das duas últimas perguntas e vamos encerrar. É só mais uma. Na verdade, o Ramalho já respondeu que é a dificuldade dos trabalhadores da construção civil, né, em ter acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. Ele diz aqui que eles visitam obras regularmente, ao longo da semana, e quando perguntados esses trabalhadores, nenhum deles consegue dizer ou informa que acessou o programa, algo nesse sentido, né? O Ramalho, acho que colocou na fala dele, né, a importância de se alavancar o programa, né? Eu só queria, antes de mais nada, presidente, reafirmar que as apresentações ficarão disponíveis no site do Sinduscom. Ok. Zé Carlos, eu vou me despedindo não só da mesa, agradecer a todos os presentes, vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigado, e colocar aqui o microfone também para o Zé Carlos dar Não era meu, né? Só, isso aqui funciona? Está escutando? Tá. Só agradecer aqui, não, acho que não tem mais que falar nada, acho que um brilhante evento, né? Robusto, parabéns mais uma vez a toda a tua equipe aí, pelo Serginho, pelo grande evento, acho que foi muito interessante, fizemos isso. De alguma forma, acho que nós temos que fazer repercutir isso aqui, né? Temos que levar para frente o que foi tratado aqui hoje, para que não fique, como o Urbano acabou de falar, só em palavras, mas realmente em ações na sequência. Obrigado, Serginho, pela oportunidade.